Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a carteira do Itaú no Tesouro Direto. É isso mesmo, o Itaú divulgou a sua opção de 4 títulos para o ano de 2024. E eu vou te mostrar quais são esses títulos e qual é a minha opinião sobre essa carteira, que já dando um spoiler, eu achei bem interessante para os investidores. Vini Invest, o canal que investe em você para que o mercado financeiro não te enrole. Vamos lá, vamos começar trazendo então esse título da reportagem. 4 títulos do Tesouro Direto para você investir. Se você der uma gugada, você vai ver a matéria na íntegra. Mas aqui eu trago aquele resumão para você. Essa matéria é de acordo com o Itaú BBA. Vini, mas o que é isso? É o Banco Itaú mesmo ou não? Veja, se você verificar, você já vai ver aí que é o corpo, o braço de investimento do Banco Itaú, que é um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Diz que eles atendem investidores institucionais e empresas com faturamento bastante elevado. Em outras palavras, resumindo para você, é o braço de investimento do Itaú. É real, então, essa reportagem. Você não precisa ficar assustado. E o título dela está aí. 4 títulos do Tesouro Direto que você deve investir segundo o Itaú BBA. Analistas fizeram mudanças na carteira de títulos recomendados para o primeiro mês de 2024, agora para janeiro, para você entender bem essa reportagem que saiu recentemente, no dia 9 de janeiro. Vamos lá, vamos começar primeiro trazendo de trás para frente para você entender primeiro a visão do Itaú a respeito do cenário macroeconômico. A matéria traz 2 parágrafos importantes sobre isso. Diz assim, para os analistas, o aprofundamento do cenário de arrefecimento da economia global. Eu venho falando isso aqui no canal semana após semana. Aliás, há aproximadamente uns 6 meses eu venho dizendo que a economia internacional está cada vez mais fraca e que atualmente nós estamos dependentes de dados positivos da economia americana. Se ela continuar crescendo, vai ser positivo. Se ela continuar gradativamente piorando, será inevitável uma recessão ao longo de 2024. E ele diz que isso deve ocorrer ao longo de 2024. Isso que? O arrefecimento, a redução da economia ao longo do ano. E ele diz que pode ser respondido no Brasil com a aceleração do ritmo de cortes da taxa Selic. Como assim, Vini? Pensa comigo, se a economia não está realmente rodando bem, você reduz as taxas de juros para que tanto as empresas quanto as pessoas físicas possam tomar empréstimos, investir nos seus negócios e possam fazer a economia girar mais rapidamente. E ele diz que isso vai impactar mais os trechos curtos e intermediários da ponta longa de juros. Vou repetir porque esse ponto é importantíssimo. Muita gente acha que a taxa de juros coordena todas as demais taxas. Não é bem assim. O que o banco está dizendo é que, na visão dele, a taxa de juros, a redução dela, vai impactar mais nos títulos com vencimento curto e intermediário. E é exatamente essa lógica do mercado financeiro. Os juros atacam diretamente a taxa curta, em menor grau as taxas intermediárias e em praticamente grau nenhum a questão das taxas longas de juros. Diz aí do banco, contanto, a inflação implícita para prazos mais curtos já embute uma melhora para o cenário de inflação ao longo do ano, motivo pelo qual a compressão de taxa nesse trecho, caso ocorra, viria por meio da queda nas taxas reais de investimento. Se você não está acostumado com esse tipo de informação, como inflação implícita é a relação entre a taxa de um pré-fixado e a taxa de um IPCA. Só que você precisa saber fazer essa conta. Não é simplesmente a subtração. E o que ele está dizendo é isso, que a inflação implícita para títulos mais curtos já embute essa melhora no cenário da inflação. Dito isso, então, desse cenário do banco, vamos agora para a primeira mudança na carteira do Tesouro Direto do Itaú. Primeira mudança, ele diz,
logo no parágrafo inicial, que o Itaú fez 3 mudanças na sua carteira do Tesouro. Fez 3 mudanças, mas vai indicar 4 títulos para o mês de janeiro, conforme o relatório divulgado. A primeira mudança, realizou um resgate no pré-fixado 2029. Realizou um resgate total do pré-fixado 2029. Isso é bom ou isso é ruim? Eu vou dar aqui a minha opinião, não é indicação. Indicação, quem faz é o Itaú. Eu sou investidor como você, eu emito a minha opinião. O gráfico do pré-fixado 2029, ao longo do ano de 2023 e início de 2024, está aí na sua tela. A taxa começou com 12,9 e está por volta de 10,33. Nós estamos falando de uma queda de taxa em termos percentuais de 20%, o que gerou uma rentabilidade nesse título de 25% ao longo do ano de 2023. É boa essa rentabilidade? É ótima essa rentabilidade. Então, quanto a esse ponto, realmente, a rentabilidade foi praticamente o dobro do Tesouro Selic, mas foi o dobro para quem comprou com taxa boa, uma taxa lá nas alturas, e para quem pretende vender. Esse é o primeiro ponto que eu concordo com o Banco Itaú. Mas, Vini, deveria realmente ter liquidado? Esse é o ponto que eu discordo. Eu seguraria mais um pouquinho porque eu acho que ainda tem um espaço para ganho na marcação a mercado. Então eu concordo parcialmente aí com o banco. Veja, as expectativas do mercado para a taxa Selic ao longo do ano de 2024, são de 9,75 de acordo com os juros futuros. De acordo com o Boletim Focus, é de 9%. Em outras palavras, ela deve continuar caindo. E ora, se ela deve continuar caindo, vai trazer efeitos também na taxa longa do pré-fixado. Pode não ser esse ganho que nós tivemos de 25%, mas certamente trará algum ganho. Talvez não seja o melhor título em 2024, mas o ganho também vai ter. Só que aí alguém me pergunta, Vini, é possível ter novamente 25%? Possível até é, mas provável eu acho que não. Porque para isso, esse ganho acima de 25%, como tivemos em 23, a taxa Selic teria que chegar ali pouco acima de 8%. Eu acho isso possível, mas pouco provável. O que aconteceria para essa taxa chegar? Uma grande recessão mundial de proporções realmente gigantescas que fariam reduzir essa taxa Selic. Possível é, talvez não seja provável. Então eu concordo parcialmente com essa mudança na indicação do Itaú. Eu também reduziria o investimento no pré-fixado 29. Não liquidaria e não faria nesse momento 100% da liquidação. São esses 2 pontos que eu colocaria aqui. E se você já está gostando, dá aquele super like, porque volto a dizer, o intuito é sempre te ajudar, trazer informação sincera, transparente e questionadora para você investidor aqui. Segunda mudança na carteira do Tesouro Direto do Itaú. Ele diz aí que incluiu o Tesouro IPCA 29. Como assim, Vini? Tirou o pré-fixado e incluiu agora o IPCA 29 com vencimentos semelhantes? É isso mesmo que ele fez. Reduziu um, porque teoricamente já teve um bom ganho e incluiu o 2029. Da mesma forma, olha aí o gráfico. Começamos 2023 a 6,19 na taxa. Agora ela está por volta de 5,28. Veja, a taxa caiu. Está dando uma leve subidinha agora, no início de 2024. E eu expliquei isso no vídeo do Clube de Membros, que foi desse primeiro final de semana. Se você não conhece, aproveite para entrar. Clica na descrição desse vídeo e acessa, porque a cada final de semana são 2 vídeos novos. E eu mostrei por que essa taxa subiu do final de 23 para início de 24. Mas voltando a falar aqui do IPCA 2029, a projeção de inflação para 2024 está em 3,9%. E depois para 25 e 26, 3,5%. Esse é um ponto interessantíssimo. Só que o título é 2029. Já estamos falando aí de um vencimento de médio prazo, não é tão curto. Quando nós olhamos a inflação no Brasil, a média dos últimos 10 anos está em torno de 6%. Em outras palavras, se fosse um título longo, essa inflação traria bons retornos aí.
Mas tá aí a indicação do Tesouro Direto aí, aliás, do Banco Itaú. E eu particularmente concordo com ela e no final do vídeo eu vou te explicar. Ele não está indicando colocar 100% nesse recurso. Ele está dizendo para você investir no IPCA 29. E eu concordo com esse ponto. Terceira mudança na carteira, então, do Tesouro Direto do Banco Itaú. Ele diz agora, então, que reduziu a exposição de 40%, passou para 20% do prefixado 2026. Está aí na tela o gráfico do Tesouro Direto do prefixado 2026. 12,66 passou para 9,80. Vou repetir. Começou o ano, janeiro do ano passado, 2023, a 12,66. Janeiro agora de 24 está por volta de 9,80. Novamente, cabe alguns comentários aqui e nesse caso eu discordo um pouco do Banco Itaú. Prefixado 2026 está então com taxa abaixo de 10%. Grava aí, taxa abaixo de 10%. Nós temos uma expectativa aí da nossa taxa Selic em torno de 95, de acordo com os juros futuros, no final desse ano agora. De acordo com o Falcos, 9%. Em outras palavras, não tem muito espaço aí para esse prefixado cair tanto assim. Na minha opinião, eu, Vini, o que faria? Adotaria a redução da exposição para o prefixado 2029 e não para o 2026. O 2026, como o vencimento já está muito curtinho e ele já deve ter ganho muito, talvez fosse questão de liquidar. Talvez porque deu uma subidinha aí nesses juros futuros. Mas essa é a minha opinião. Eu não estou fazendo indicação. Estou te mostrando uma visão crítica da matéria do Itaú para que você tenha uma segunda opinião sincera, transparente e objetiva na sua vida de investidor. Por fim, o que nós trazemos aqui para você? O quarto título indicado pelo Banco Itaú, a carteira dele completa e os percentuais de distribuição. Ele diz assim: com base nessa expectativa futura, o Itaú afirma que é melhor o investidor apostar em títulos com vencimento de curto e de médio prazo atrelados ao IPCA. Vou repetir, curto e médio prazo atrelado ao IPCA. Por quê? Porque as taxas dos prefixados já caíram muito. Pode cair mais? Pode, mas o espaço não é tanto assim para queda. Como aqui nós temos um histórico de inflação, pode ser que essa inflação tenha algum impacto aí mais efetivo na sua carteira, para conservar boas taxas de rendimento real. Aqui está então a composição completa da carteira do Itaú. Tesouro Selic, vamos começar com esse, 30% de investimento. Mas Vini, a taxa Selic está caindo. Verdade, está caindo, mas ela ainda vai cair ao longo de 2024. Provavelmente aqui o Banco Itaú está dizendo, olha, oportunidades podem aparecer para esse tipo de investimento. Migração do Tesouro Selic para um outro investimento. Como também ele pode estar dizendo para você, está caindo, mas ainda está alta, o retorno ainda está bom. São essas duas possibilidades. O prefixado 2026, eu já falei para você, na minha opinião, seria melhor liquidá-lo ao invés do prefixado 2029 que eles liquidaram. IPCA 2029, eu já te falei também. Para finalizar, IPCA 2045 com taxa aproximada de 5,53. Eles colocaram um percentual na carteira de 20%. Achei interessantíssimo essa colocação. Só que veja que eles estão trabalhando então na ponta curta e na ponta longa, enquanto que o título aí em cima no texto está dizendo com vencimento de curto e médio prazo. Existe uma incoerência entre a tabela apresentada e o texto acima. Qual é a que eu acredito? Eu, particularmente, prefiro a tabela de baixo. Acho que a ponta longa ainda pode cair mais. E essa taxa está bem interessante. Em outras palavras, é uma carteira aí para você analisar e avaliar os seus investimentos, se faz sentido ou não. Se ainda assim você ficou com dúvida, eu presto um serviço de mentoria financeira, uma videoconferência individual de 1h30, que eu mostro para você o cenário macroeconômico brasileiro, mundial e o que eu acredito para esse ano.
e assim você tira também todas as suas dúvidas. Você quer saber um pouco mais? Eu quero te indicar aqui o meu e-mail e o meu WhatsApp. Quer entender como é que funciona esse serviço? Faça contato e eu terei um prazer em te responder. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito essa semana e o final de semana que se aproxima. E se deseja conhecer mais, tá aí o serviço de mentoria financeira. Um abraço e até o próximo vídeo.